Muito bem, dando sequência aqui ao Jornal da Manhã, os Estados Unidos vão investir no Fundo Amazônia, mas o valor pode ficar abaixo do esperado pelo Brasil. Os detalhes agora na reportagem do Paulo Edson Fiore. Após o encontro entre Lula e Biden, o Ministério das Relações Exteriores e o governo americano divulgaram um comunicado conjunto detalhando os principais pontos discutidos na reunião. Segundo o documento, durante o encontro, os dois líderes reafirmaram a natureza vital e duradoura da relação Brasil-Estados Unidos e ressaltaram que o fortalecimento da democracia, a promoção do respeito aos direitos humanos e o enfrentamento da crise do clima figuram no centro de sua agenda comum. O texto reforça ainda a intenção de Washington de ajudar na conservação da floresta amazônica, como previam negociadores brasileiros. Segundo Itamaraty e a Casa Branca, os Estados Unidos anunciaram sua intenção de trabalhar com o Congresso para fornecer recursos para programas de proteção e conservação da Amazônia brasileira, incluindo o apoio inicial ao Fundo Amazônia e para alavancar investimentos nessa região muito importante. Nos últimos anos, in the last years, a Amazônia foi invadida the rainforest in Amazon was invaded pela irracionalidade política, by political lack of rationality, irracionalidade humana, human irrationality. Porque nós tivemos um presidente because we had a president que mandava desmatar, that would send people to deforest, mandava garimpo entrar nas áreas indígenas, gold diggers, illegal gold diggers entry indigenous people reserves. Garimpar. Apesar disso, segundo fontes com acesso às negociações, o valor aporte inicial seria de $50 milhões, valor considerado baixo pelo governo brasileiro. Um investimento maior ainda dependeria de aprovação da Câmara Americana, hoje controlada pelos republicanos de oposição a Biden. Para a advogada especialista em direito ambiental, Gláucia Savim, a tendência é que o Fundo Amazônia receba novos investimentos a partir de agora, mas tudo vai depender das contrapartidas do governo brasileiro. A gente tem ali na região da Amazônia Legal 25 milhões de pessoas que estão vivendo e a gente precisa dar condições de vida para essas pessoas. Então, quais são as condições de vida, né? Então, por exemplo, no extrativismo de castanha do Pará, açaí, né, que são produtos da floresta e que são altamente valorizados. Então, a gente precisa criar condições econômicas para que a gente implemente atividades que não degradam a floresta e que, ao contrário, né, possam, inclusive, incentivar a forma de vida dessas pessoas, dessas populações ribeirinhas, das populações tradicionais, que têm que viver exatamente ali, né, e de uma forma digna. A especialista diz que o Brasil tem uma das legislações ambientais mais modernas do mundo, mas falha na aplicação das normas. Mas se a gente tiver realmente, né, a presença do Estado ali, né, multando, aplicando a legislação, confiscando os bens ilegais, né, eu acho que a gente consegue avançar. A nossa legislação ela é muito boa, a gente precisa aplicar. Ainda de acordo com a Casa Branca e o Ministério das Relações Exteriores, no encontro, ambos os presidentes lamentaram a violação da integridade territorial da Ucrânia pela Rússia e a anexação de partes de seu território como violações flagrantes do direito internacional e conclamaram uma paz justa e duradoura. Os líderes expressaram preocupação com os efeitos globais do conflito na segurança energética e alimentar, especialmente nas regiões mais pobres do planeta, e externaram apoio ao funcionamento pleno da iniciativa de grãos do Mar Negro. Os presidentes Lula e Biden tensionam fortalecer a cooperação em instituições multilaterais, inclusive no contexto da vindoura presidência brasileira do G20. O coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC Rio, José Niemeyer, diz, no entanto, que qualquer ação do Brasil fora da área ambiental terá pouco efeito prático. Bolsonaro fazia uma política externa mais instrumental, visando acordos comerciais, possível cooperação econômica, investimento direto para o Brasil. Lula volta a fazer uma política externa que ele já tinha feito no primeiro e no segundo mandato,
muito voltada na figura dele próprio, atingindo também alguns setores ideológicos do partido, também fazendo aquilo que o Itamaraty determina, sempre conversando com o Itamaraty, mas uma política externa ligada aos temas globais, meio ambiente, segurança internacional, desarmamento nuclear, guerra na Ucrânia, temas que o Brasil deve opinar, mas que o Brasil, fora a questão do meio ambiente, que o Brasil tem muito peso, mas nesses outros temas o Brasil tem um peso muito pequeno. O texto ressaltou ainda que Lula e Joe Biden expressaram a intenção de trabalhar juntos para uma reforma significativa do Conselho de Segurança das Nações Unidas, como a expansão do órgão para incluir assentos permanentes para países na África e na América Latina e Caribe, de modo a torná-lo mais representativo nos membros da ONU e aperfeiçoar sua capacidade de responder mais efetivamente às questões mais prementes relacionadas à paz e à segurança globais. O professor José Niemeyer ressaltou que pontos sensíveis para os dois países, como as relações com a China, não foram tratados abertamente. A administração Lula III, como você disse, começa exatamente no momento que o Partido Comunista Chinês, a partir do presidente chinês, do seu principal líder, tem que reforçar a sua agenda, principalmente de política interna, né? E isso está refletindo no campo dos direitos humanos, do questionamento a práticas que são abusivas cometidas pelo governo chinês, e isso também causa uma saia justa, porque para Lula, e aí volto a falar do Partido dos Trabalhadores, para alguns setores do Partido dos Trabalhadores, a China é um parceiro estratégico. Então o Brasil vai ter que saber equilibrar isso, o governo brasileiro vai ter que equilibrar. O que é ser um parceiro estratégico? É ter um país como um país importante no campo da cooperação econômica internacional, do comércio exterior, da exportação, da importação? Ou é perceber neste parceiro, no caso a China, um modelo de práticas políticas? Esse vai ser um problema. Segundo o Itamaraty, o presidente Joe Biden aceitou o convite de Lula para visitar o Brasil. A data da viagem, porém, não foi informada.